Aí Krishna vai dizer: Shruti vipratipannate yadasthasyati nischala samadhavachala buddhis tada yogamavapsyasi. Então, Shruti vipratipannate yadastasyati nischala. Então, quando a sua mente, a palavra mente não aparece no verso, mas é o T aí, que está se referindo a ela. Então, Shruti vipratipanna. Quando você for, Shruti vipratipanna, for uma pessoa que literalmente, tá? Essa palavra Shruti vipratipanna, ela é uma palavra composta, mas você tem que procurar no dicionário como uma coisa só. Não procura separado, Shruti e Vipratipanna. Tem que procurar as duas palavras. Que essa pessoa, Shruti Vipratipanna, quer dizer que é uma pessoa que ela foi além daquela parte dos Vedas que é chamada Shruti. Normalmente a gente entende Shruti só como as Upanishads. Mas aqui Shruti está se referindo aos rituais védicos, que tem ali toda aquela coisa de faça isso por aquilo, faça isso por aquele. Então, faça esse ritual para alcançar aquilo ali. Então, Arjuna, quando você for uma pessoa que se dissociou daquilo que os rituais querem te levar a obter, você, então, você vai se firmar, Nischala. Você vai permanecer numa condição que é Nischala, uma condição que é firme, que é imóvel, que é não oscilante. Esse Nischala aí é sem dúvida. Como é que é o Chala? Chala é a mente oscilante. Não é, faço ou não faço, isso é certo, isso é errado, o que eu faço da minha vida, vou ou não vou, faço isso ou não faço. Então Nischala quer dizer que existe uma clareza, uma certeza, uma determinação que faz com que você não titubeie frente às circunstâncias. Não fica pensando no que fazer, fica deliberando. Aquilo já está muito claro para você, então espontaneamente você faz aquilo que corresponde ao propósito da vida humana, que é a autorrealização. Então, quando você for uma pessoa que abandona, se dissocia daquilo que os Vedas estão dizendo, para Arjuna são os Vedas, para a gente são os conceitos de consumismo, para a gente são as receitas de felicidade, para a gente é tudo aquilo que a sociedade como um todo, ela, inconsciente ou inconscientemente, nos impele a ser, nos impele a ter, nos impele a fazer, nos impele a vestir, nos impele a ir para algum lugar, a comprar alguma coisa. Às vezes, o indivíduo está lá, acabou de comprar o iPhone 6 lá, daqui a pouco saiu o iPhone 7, o indivíduo já quer trocar pelo 7, mas o 6 já estava servindo. Não, mas é porque saiu o 7, e aí o 7 é o último modelo. Ele não tem muito claramente o porquê de comprar um modelo maior, um modelo posterior, mas ele quer comprar, porque está vendo todo mundo comprando. Então, para Arjuna, são os rituais védicos. Para a gente aqui, são essas ondas de consumismo, essa necessidade de ter e manter. Então, quando você se dissociar dessas coisas, obtiver uma mente mais simples, uma mente que consegue ser feliz sendo simples, aí então você se mantém numa plataforma que é não oscilante, que é firme, que é sem dúvida. E tudo fica muito mais claro para você. E aí, samadhavachala. Então quando você for fixo no samadhavachala. Quando o U fica na frente de vogal, ele vira V. Então, samadhavachala quer dizer que você vai ficar uma pessoa que permanecida em samadhi. Samadhi é o objeto do yoga. Samadhi é o objetivo do yoga. Ninguém faz yoga para melhorar asana. Mas a pessoa faz asana para melhorar o yoga. Ninguém faz pranayama
pelo pranayama. Não, pelo menos não se deve fazer. Você faz pranayama para que você possa ter uma capacidade reflexiva, meditativa, que te leve a uma compreensão clara. Uma compreensão clara que mude ao ponto de mudar o seu paradigma no mundo. Ao ponto de fazer com que construa um novo hábito que seja uma expressão, uma derivação do conhecimento, da natureza do eu. Quando isso acontece, é dito que então a pessoa teve um samadhi. Então, Arjuna, quando você se dissociar de todos esses apelos da sociedade, esses apelos dos Vedas, aí então, samadhau achala, você vai estar permanecido, imóvel, fixo em samadhi. Ou seja, tudo que você faz na sua vida, tudo que você vê e percebe, é um sintoma de uma compreensão maior. Quando você vê o mundo lá fora, por exemplo, quando a gente está aprendendo sânscrito, aí você escreve lá a palavra A em Devanagari no quadro. Você só escreve, não fala que é o A. Todo mundo vai olhar e vai ver só o que é isso. Não sei, há um risco, um rabisco. Aí você diz, não, isso aqui é o A em Devanagari. Então isso aqui é A. Aí quando você escreve de novo, aquela mesma letra, a pessoa vai olhar e falar, então aquela grafia, aquele símbolo gráfico, já tem um significado dentro dela, que é o som A. Então quando a gente olha o mundo lá fora, qual é o significado que esse mundo traz para a gente? Quando a gente olha as nossas ações e vê aquilo que é inerente a ela, que é o fruto, qual é o significado total, maior, profundo que a gente extrai disso? Quando a gente está lidando com as pessoas, qual é o significado que a gente tem do relacionamento? Quando a gente está alcançando uma coisa que a gente quer, ou está perdendo uma coisa que a gente queria manter, qual é o significado que a gente extrai disso tudo? Quando existe um significado maior por detrás, que ele abarca a realidade como um todo, quando você tem aquela visão sistêmica da realidade, e você age em função dessa compreensão, é dito que esse indivíduo então está em samadhi. Ele teve um samadhi, uma compreensão clara, uma compreensão total. Aí então, tada é yogam avapsyasi. Você vai alcançar yogam. Yoga aqui como samadhi, yoga aqui como um estado de realização, de vijnana. A gente tem 2 estágios no yoga. Pega o yoga que você faz como abhyasa, para que você faz como vaidhi, como regras e regulações para a construção de novo hábito, nivritti, que é a destruição das crenças que te aprisionam ao mundo, a destruição dos hábitos que são nocivos. Essa parte do yoga é vaidhi bhakti. É vaidhi, que você faz as ações para chegar ao yoga. E depois existe um outro estágio, que é raganuga. Você não faz mais para chegar ao yoga. Você faz porque já chegou ao yoga. Então, no estágio, você faz porque quer chegar lá. No outro, você faz porque já chegou. Então, aqui, nessa situação, Yoga Avapsyasi, essa parte do yoga que Krishna está falando para Arjuna, é a parte que não é mais a deliberada, mas é a parte espontânea, onde os valores mais altos da ética, os maiores valores da ética, da moral, da espiritualidade, eles já estão assentados em mim de uma forma plena. Então eu não preciso questionar, será que eu faço, será que eu não faço? Devo ou não devo fazer? O que eu faço nessa situação? Não, tudo está muito claro para você, você não titubeia, você não questiona se faz ou não faz. Você sabe o que é o certo, o que é o dever, não passa pela sua cabeça o não fazer. Você simplesmente vai lá e faz. E além de fazer, a sua atitude por detrás do fazer é uma atitude de yoga. Então a sua vida é uma vida de yoga. Então Arjuna, quando a sua mente ela se dissociar de todos esses apelos de obtenção, de manutenção, de reino, de prazer, de desfrute, aí então você vai alcançar uma mente que é firme, uma mente que não oscila na dualidade. Você vai alcançar uma permanência
em Samadhi, Samadhavachala. E aí então, nessa situação, Yogam Avapsyasi. Yogam Avapsyasi. Você alcançará o Yogam como um estado espontâneo. O primeiro momento é deliberado. A gente canta a japa e aí tem que extrair todo o significado da japa. Você estuda porque não está claro para você. Você tem que se associar porque não está claro para você ainda. Você precisa ter valores ainda a serem desenvolvidos, expandidos, algumas crenças a serem eliminadas. Você precisa ter ainda algumas compreensões que restam, que precisam ser ali alcançadas para que você possa se engajar de uma vez por todas nesse caminho. Você ainda tem dúvidas sobre alguma coisa ainda te faz fraquejar em determinadas situações, em determinadas ocasiões, você se deixa vencer pelos paradigmas do aprisionamento. Então você precisa de ter uma disciplina, você precisa ter uma constância, precisa ter uma sinceridade, você precisa ter uma orientação correta. Depois que tudo isso vai se assentando em você, as coisas vão ficando claras, aí então você não precisa mais deliberar. Isso já está no seu DNA. Isso já é hábito para você. É muito natural quanto respirar. É tão natural quanto abrir os olhos e ver. Você não precisa pensar sobre isso. Isso já é uma coisa intrínseca à sua crença, intrínseca ao seu comportamento. Então, Yogam Avapsyasi. Arjuna, você vai alcançar Yoga. A Gita era para acabar aqui. Porque praticamente Krishna já falou tudo que ele tinha para falar. Tudo que é necessário para Arjuna alcançar a liberação, cumprir o seu dever, fazer esse dever em yoga e sair do samsara, do ciclo de nascimentos, já foi dito. Tudo que precisava ser sabido como fundamental para alcançar a liberação já foi dito. Se não fosse pelo próximo verso, que é uma pergunta de Arjuna, a Gita teria acabado. Ainda bem que não acabou. Para o nosso benefício, ela não acabou. Arjuna faz 16 perguntas na Gita. Essa é a primeira pergunta que ele faz. Arjuna Uvacha. Stita prajnasya ka bhasha samadhisthasya keshava stita dhikkim prabhasheta kimasita vrajita kim. Então, Arjuna Uvacha, Arjuna disse. Então, por que a gente não fala Arjuna Uvacha? Porque Arjuna Uvacha não faz parte do verso. O verso a gente pode ver que ele tem lá 4 linhas, cada linha tem 8 sílabas, e isso é uma metrificação chamada Anustup. Então, no Anustup, sim, existe uma entoação do mantra. Esse é o mantra. Agora, quando a gente fala Arjuna Uvacha, isso não faz parte de verso. Arjuna Uvacha é Arjuna Uvacha. Não é? Arjuna Uvacha. Tudo bem, quer falar assim, tudo bem, mas não era o que se falava um pouco anteriormente, lá nos primórdios. Porque não se entoava, porque não tem métrica para se entoar. Então, Arjuna Uvacha, Arjuna disse, ele faz uma pergunta com relação àquele que é o sábio. Krishna até agora, até os últimos versos, ele começou a descrever quem era o sábio. Arjuna faz uma pergunta sobre quem é o sábio. Só que Arjuna faz uma pergunta sobre aspectos externos. Ele fala para Krishna, Stita prajnasya kabhasha. Daquele que é Stita prajna, daquele cujo conhecimento é firme. Kabhasha. Qual é a sua linguagem? Como assim, qual é a sua linguagem? Aí, Samadhisthasya Keshava. Ó Keshava. Daquele que está situado em Samadhi. Daquele que tem uma inteligência firme. Kim Prabhasheta. Como é que ele pode falar? E Kimansita. Como é que ele senta? Vrajeta Kim. Como é que ele anda? Não é uma pergunta muito adequada
Porque uma pessoa não pode ser tida como sábia ou ignorante pelo modo como ela anda, ou pelo modo que ela fala, ou por aquilo que ela come, ou por aquilo que ela veste, principalmente também. Porque se a gente estereotipar uma pessoa sábia, ou seja, estereotipar é criar um estereótipo, criar um perfil, criar um padrão com relação a aspectos externos, nós vamos ser facilmente enganados. Por quê? Uma pessoa pode se fazer passar por sábio, falando de uma determinada maneira, fazendo um tipo. Ela pode se fazer passar por sábia, deixando a sua barba crescer, deixando o seu cabelo crescer, colocando um adorno, falando de um sotaque diferente, cita um verso aqui e outro ali. Não estou dizendo que quem tem cabelo grande, barba grande, é fraude. Mas muitos sábios têm cabelos grandes, barbas grandes, se vestem de maneiras peculiares. Mas uma pessoa também não pode deixar a barba crescer? Uma pessoa também não pode deixar o seu cabelo crescer? Uma pessoa também não pode imitar o jeito como ela fala? Uma pessoa também não pode vestir a roupa que ela veste? E se o nosso parâmetro para determinar a sapiência de uma pessoa são esses, nós então seremos enganados. Porque as pessoas, e muitas pessoas sabendo disso, que as pessoas têm um estereótipo com relação àquilo que é um guru, aquilo que é um sábio, aquilo que é um mestre, elas então, se aproveitando da crença falha das pessoas, vão agir como tal. E aí vão arregimentar várias pessoas. Tem um filme, um documentário, chamado Kumaré, até passei para os alunos lá do templo, que nesse documentário, vou colocar o link do documentário aqui na descrição do vídeo, pode olhar aqui embaixo. No documentário, o cara, que era filho de um indiano, mas que morava nos Estados Unidos, ele quis testar como as pessoas se deixavam levar por um símbolo, por uma aparência externa. O que ele fez? Deixou o cabelo crescer, deixou a barba crescer, pegou o mantra, pegou o slogan lá dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, seja tudo o que você pode ser, e começou a entoar isso em sânscrito. E ficava repetindo isso. E ele tinha métodos ridículos de um pseudo-yoga, mas a intenção dele era ser ridículo, para mostrar o quão ridículas as pessoas poderiam ser, se deixando levar pelas crenças de aparências. Então ele, Kumara é criança, né? Kumaré falava que era o método do yoga dele é deixar a criança que existe em você sair. Então ele, no documentário lá, você vê as pessoas botando a língua para fora, fazendo caretas e tudo. E o cara rindo pra caramba. E ele conseguiu arregimentar um grande número de pessoas que estavam apegadas ao fenômeno, estavam apegadas ali a um aspecto externo. Aí ele pegava na cabeça da pessoa, colocava assim, a cabeça na dele assim, falava umas coisas sem sentido, e a pessoa saía dali para dar uma entrevista. Nossa, eu sentia a energia dele. O cara era ator, fingindo, gravando um documentário. A pessoa altamente sugestionada por aquilo. Nossa, eu sentia aquela energia dele. Ele é uma pessoa que realmente ele é um avatar, realmente é uma pessoa de outro mundo, realmente ele veio para nos iluminar. E o cara não falava coisa com coisa. Não tinha um aspecto filosófico, não tinha uma coisa profunda, não tinha ali uma transmissão de conhecimento de uma forma concatenada, de uma forma que pudesse ser entendida com clareza, com praticidade. Então era só um monte de postura esquisita, um monte de fala sem sentido e os trejeitos ali. Então o cara fazia um tipo. Com isso, muitas pessoas ficaram seguindo ele. No final do filme, ele chega e conta, fala, não, eu sou uma farsa, eu fiz isso aqui só um documentário. Qual é a ideia que a gente tem desse que é sábio? Será que a roupa diz isso? Será que é tão necessário assim colocar um tipo de roupa
para alcançar um avanço espiritual, uma ascensão consciencial? Será que é tão necessário isso? Será que é tão necessário deixar um layout diferente? Será que esse é o índice que a gente mede? O grau de conhecimento de uma pessoa? O grau de iluminação? E será que isso pode ser medido? E se pudesse ser medido, será que seria através desses índices? Obviamente que não. Então, as pessoas, elas se deixam encantar pelos símbolos. Pelo símbolo da sua pátria. Uma bandeira, um hino, um brasão, um conceito. E as pessoas criam ali, elas depositam emoções, crenças ali, relacionadas a essas coisas, que fazem com que elas permaneçam, morra Kalila, na densa ilusão. Então Arjuna pergunta, obviamente Arjuna não era bobo, ele não está perguntando isso porque ele não sabia, ele não era tão inocente assim. Ele está perguntando isso para o nosso benefício. Porque naquela época existia gente assim. Tanto aqueles que seguiam as fraudes, como aqueles que se fraudavam, que se dissimulavam um aspecto de sapiência e levava todo mundo. Isso acontece hoje, isso aconteceu antes, isso vai continuar acontecendo. Então aí Arjuna pergunta, dessa pessoa que está situada no conhecimento, cujo conhecimento é firme, qual é a sua linguagem? Dessa pessoa que tem um intelecto firme, que está situado em Samadhi. Keshava, como é que ele pode falar? Como é que ele senta? E como é que ele anda? Óbvio que nada disso aqui vai determinar profundamente uma pessoa que é sábia. O sábio pode sentar, pode andar, pode falar de um jeito, ter um trejeito, ter um jeito, mas não necessariamente aquilo ali é um sintoma da sabedoria. Aquilo ali é uma coisa inerente à personalidade, à cultura na qual ele viveu. Mas não necessariamente é um sintoma do conhecimento.